Olá, mais uma quinta-feira, mais uma semana que a gente compartilha alguns motivos para nós orarmos juntos. Então, ore conosco. Vamos ver mais uma pergunta do Breve Catecismo, a pergunta 43. Qual é o prefácio dos Dez Mandamentos? A resposta é: o prefácio dos Dez Mandamentos é: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. A passagem Êxodo, capítulo 20, o versículo 2. Se você ali leu o 1, o 2, você vê que está bem nessa introdução aos Dez Mandamentos, lembrando que eles são um resumo da lei do Senhor. Então, a gente está caminhando aqui com o Breve Catecismo em torno dos Dez Mandamentos para a gente crescer muito mais do que só saber de cor citar os Dez Mandamentos em si. Que a gente tenha, inclusive, a alegria, o reconhecimento de que o Senhor é Deus e Ele é o nosso Deus. E que, além disso, que já é algo grande por si só, Ele nos tirou da terra, da casa da servidão, nos livrou da escravidão do pecado. A gente deve louvar a Ele e viver de acordo com aquilo que Ele mesmo tem estabelecido para a nossa vida. Vamos orar pela nossa igreja. Um dos destaques que a gente tem que lembrar de fazer de vez em quando é a importância de a gente contribuir com as nossas doações. A gente deve ter alegria e fidelidade na entrega dos nossos dízimos, devemos ofertar ao Senhor financeiramente ou com itens como esses. Então, se você leva um alimento não perecível, isso ajuda a junta diaconal a compor a cesta básica. Se você leva roupas, e aí principalmente de criança, a gente pode ajudar tanto o SAICA, né, que é o abrigo que fica perto da gente, quanto alguns dos serviços da Associação Evangélica Beneficente, onde eu faço capelania, então a gente tem esse contato, e também com a Missão ABA, que também tem esse cuidado com as crianças. Se você leva itens de higiene pessoal, como perfume, desodorante, ou um shampoo, uma pasta de dente, pode ser que isso some na cesta básica ou que vá para alguma dessas outras causas que eu já citei, e a gente estimula que você doe também os cupons fiscais impressos sem CPF. A gente tem a urna ali na entrada do templo, e sem contar que a gente tem outras necessidades que vão surgindo. Então, lá no abrigo hoje precisa de alguns chinelos, né, par de sandálias. A gente tem o contato com uma família que está passando por bastante necessidade, inclusive de saúde, então tem um suplemento específico para ser comprado, também fraldas geriátricas, então você pode ajudar de muitas e muitas maneiras, e ore para que a gente realmente tenha essa possibilidade de auxiliar pessoas próximas, pessoas conhecidas, pessoas às vezes da própria igreja, e também dispõe o seu coração a contribuir de alguma maneira. Vamos orar pelos desaparecidos, aqui destacando a foto da Irene Guilhermina Soares Araújo. Ela já é uma pessoa com mais idade, e aí a gente fica também apreensivo com o que possa ter acontecido com ela. Ela desapareceu já no dia 8, né? Então aí, uma semana aí praticamente do desaparecimento dela. A gente deve clamar ao Senhor por ela, pela família dela, por ela, para que ela esteja bem, logo ela seja encontrada. A gente tem orado pelo nosso país e muitas vezes dado destaque aos nossos governantes. Devemos continuar fazendo isso, inclusive logo a gente vai chegar já no segundo turno das eleições municipais, mas essa foto aqui é para a gente lembrar das guerras e conflitos. Então, uma das notícias que você pode encontrar na internet, lá do mês de julho, não está nem tão atualizado, diz que há mais de 50 guerras e conflitos hoje no mundo. A gente tem uma atenção maior no momento da guerra entre Israel e o Hamas, e ainda um pouco da Rússia contra a Ucrânia. Já não é o foco maior das nossas atenções, mas há muitos outros conflitos acontecendo e a gente deve se interessar por isso, deve acompanhar as notícias, deve ter o cuidado, inclusive, dos nossos posicionamentos. Devemos desejar muito mais a paz e orar por isso também. Então, ore a esse respeito. Temos orado pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e aquele calendário de oração, hoje já é o dia 11º, para a gente orar pela agência. Então, orar pela agência missionária e sua participação no envio do missionário ao campo, pela igreja. Então, a gente tem aí até o logotipo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que mantém a APMT, já citei aqui, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Temos a Junta de Missões Nacionais, a APECOM, que é a parte de comunicação, mas de evangelização. E a gente tem o ECMM, que é o Ensino, a Capacitação, Mobilização Missionária. Então, são esforços missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a gente deve orar, inclusive pelos missionários ligados a essas agências, para que o trabalho de evangelização cresça mais e mais.
Olhando aqui para famílias missionárias da Junta de Missões Nacionais, o pastor Marcos e a Jaqueline são pais do Gabriel, então lá em João Lisboa, no Maranhão. E o pastor Josias Coagar são pais da Joene Keren e da Graziele, estão em Maranhãozinho, Maranhão. Ore pelo trabalho deles, pela família deles, pelo crescimento dos filhos, pela sustentação financeira, pelos frutos do trabalho e pelo crescimento também da evangelização no nosso país. Temos orado também sempre pela igreja perseguida, hoje aqui orando já pelo Chad, que é o número 56, naquela classificação de país. Aqui é uma série de motivos ligados à África subsaariana, e aí a gente tem a situação de um convertido do islamismo para o cristianismo, que pode precisar esconder a conversão para evitar reações hostis e violentas de familiares. Atos de adoração e devoção devem ser feitos secretamente. Em partes do país dominados pelos islâmicos, grupos muçulmanos podem perturbar festas de casamentos cristãos. Ore pelo fortalecimento de cristãos de origem muçulmana, que precisam esconder a conversão para evitar reações hostis e violentas de familiares. E lembre de Hebreus 12, 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Dê bastante atenção aos momentos que nós temos para orar juntos com a igreja reunida. Nas quintas-feiras, às 8 horas, nós temos a reunião de oração, temos lido e escutado a palavra de Deus. Hoje, Deus permitindo, faremos a leitura de Atos capítulo 12, usando essas figuras, daquilo que mais chama a nossa atenção, tirando algumas dúvidas, aplicando, a direção de Deus para a nossa vida, entendendo o que é central ali no texto, compartilhando sobre isso. E você pode estar conosco e eu sei que alguns têm dificuldade, mas podem compartilhar os seus motivos de oração no nosso grupo também. E o incentivo que a gente faz, inclusive, é que você ore por esses motivos. Se você só foi assistindo o vídeo agora, procura voltar e fazer a anotação para poder orar, ou vai pausando o vídeo para fazer essas orações, mas que você separe um tempo para fazer isso com a sua família, com amigos também. Você pode compartilhar o vídeo, mas eu entendo que é mais importante que você compartilhe os próprios motivos que estão aqui com outras pessoas para que nós oremos juntos. E Deus assim te abençoe.